Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Hoje nós vamos falar sobre a mulher e seus múltiplos papéis na sociedade. Se em outras épocas a mulher se dedicava integralmente à casa e à família, hoje muitas migraram para o mercado de trabalho com o objetivo de se realizar e compor a renda familiar. Quando se criou a necessidade de a mulher enfrentar o mercado de trabalho, ela aos poucos conquistou seu espaço. A mulher atual vive um momento de acentuada multiplicidade de tarefas e sente-se, consequentemente, muitas vezes pressionada. A mulher acha que precisa corresponder a todas as expectativas internas e externas. Ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, boa funcionária, manter-se esteticamente dentro dos padrões de beleza estabelecidos pela mídia, estar atualizada, ser competitiva. No processo de ascensão profissional e social, ela se vê dividida entre as tarefas domésticas, os cuidados com os filhos e o cuidado consigo mesma. Enfim, a maioria quer e busca ser uma supermulher. Para falar sobre isso, convidamos a Ana Patrícia Chagas, psicóloga, escritora, consteladora familiar e coach sistêmica. Mestre em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, foi professora universitária e coordenadora de cursos de pós-graduação. Realiza círculos de mulheres desde 2003 e é mentora de mulheres profissionais. Seja bem-vinda ao Melhor da Vida, doutora Ana Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Karen. Obrigada por estar aqui, pelo convite. Um oi aí para toda a sua audiência. Obrigada, o prazer é todo nosso em receber você aqui para falar de um tema tão importante. Ana, há anos você vem se dedicando a ajudar mulheres que precisam se reconectar com a própria essência e que buscam dar conta aí de uma demanda que cá entre nós não é fácil, né? Nada fácil, né? Nada fácil. Eu queria saber em qual momento você se interessou por esse tema e decidiu se dedicar à qualidade de vida das mulheres. Você sabe, Karen, eu comecei com 30 anos, eu tive uma crise existencial, sabe? Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei as mulheres que estão nos ouvindo, quantos anos elas têm, se já passaram por essa crise ou não. Tem gente que passa aos 40, às vezes um pouco antes, mas por volta dos 30 anos, é estatisticamente comum que as mulheres passem por um momento de e agora, né? O que é que eu quero? Sim. O que é importante para mim, né? Uhum. E eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. Eu tinha enfrentado o câncer da minha mãe por 8 anos. Minha mãe tinha acabado de morrer. Eu fiz 30 anos, meu casamento estava em crise. Sabe quando o mundo está desabando na cabeça? Sim, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? E foi um momento muito, muito, muito difícil, mas de muito aprendizado para mim. E naquela hora eu falei, bom, eu preciso buscar caminhos para olhar para dentro de mim. Eu já fazia terapia, isso me ajudava, eu já era psicóloga, eu já tinha um consultório cheio, eu era feliz com a minha profissão, mas eu não estava feliz com a minha vida. Sim. E aí eu comecei uma busca. Primeiro uma busca intelectual, de estudar sobre o feminino, Sim. que foi o que culminou com o meu mestrado na PUC de São Paulo. Mas também comecei uma busca de o que faz sentido para mim, o que faz meus olhos brilharem, o que realmente importa para mim, de me consultar. Sim. Que é uma coisa que quando a gente está, eu falo para as minhas alunas, que eu mentoro, né? Quando a gente está na mulher tarefeira, que acorda e dorme ticando tarefas, né? Uma atrás da outra, a gente não tem tempo para se consultar, né? A gente não se faz essas perguntas, que podem até parecer simplistas, mas elas são grandes portas que se abrem para a gente começar a se conectar com a nossa alma, com a nossa subjetividade e começar um processo de ter mais clareza e discernimento de qual a vida que a gente quer ter mesmo, né? Sim, de fato, Então, o que nos assim, move, né? Isso, o que nos move, para onde que a gente está indo, para onde que a gente quer ir. Sim. Nem sempre a gente está indo para onde a gente gostaria de ir mesmo, no sentido da vida que a gente realmente quer viver, no sentido mais amplo e também no sentido mais prático da nossa vida, né? Dos passos que a gente dá a cada dia. Então foi assim que eu comecei. Então o meu trabalho com as mulheres, ele é um mix das minhas vivências pessoais, né, que começou com essa crise aos 30 anos, isso já faz 17 anos, eu tenho 47 hoje, dos meus estudos acadêmicos na PUC de São Paulo sobre o feminino, que eu me aprofundei muito, e da minha prática clínica escutando mulheres.
que de lá para cá já são milhares de mulheres, literalmente. Sim. Né? Eu já tenho hoje 7.000 alunas online, no Brasil e no mundo, mas de lá para cá foram muitos círculos presenciais no início, né? Antes da etapa online do meu trabalho. Então é um mix dessa experiência de escutar muitas mulheres, hoje muitas, né? Naquela época de começar a escutar as mulheres, da minha crise pessoal e dos meus estudos acadêmicos. Vamos contextualizar, eu queria saber qual o seu ponto de vista sobre a emancipação feminina. O que você chama de emancipação feminina, para eu entender que a gente está falando a mesma coisa? Não, sim, da liberdade da mulher, das conquistas, né? A conquista que a mulher veio conquistando durante todo esse tempo. Então, houve uma emancipação da mulher lá atrás e isso vem aumentando, né, ao longo dos anos. Então, eu olho para a nossa história de mulheres, assim, como uma história de muita luta, né? Eu sempre falo que quando a gente vai falar sobre as mulheres e sobre a questão do feminismo e do feminino, que são coisas distintas, que acho que é importante falar, a gente precisa entender de que lugar a gente está falando socialmente, né? A gente fala sempre de um lugar, de uma sociedade machista, de uma sociedade mediada pelo masculino, de uma sociedade patriarcal, e esse é o nosso lugar, né? A gente fala desse lugar, isso não mudou. A gente teve muitas conquistas, muitas mulheres lutaram por nós, né? A gente queimou o sutiã, a gente foi para a rua, e a gente ocupou muitos lugares importantes. A famosa e desejável igualdade não chegou, porque eu não penso que a gente tem hoje, mesmo com tantas conquistas, eu não penso que a gente tem uma condição de igualdade com os homens. As mulheres ainda ganham menos nas mesmas posições, nas organizações, nós ainda somos cobradas de coisas que os homens não são. Enfim, a gente faria uma lista de coisas para mostrar que a gente não tem igualdade. Sim. Mas, hoje, eu acho que a gente vive um pós-feminismo, e acho que a nossa grande luta hoje é pela diferença. Melhor da Vida, com Karen Bravo. No programa de hoje estamos falando sobre a mulher e seus vários papéis com a psicóloga Ana Patrícia Chagas. E o que você acha desse feminismo, dessa bandeira Sou Feminista que cada vez mais as mulheres estão levantando? Olha, eu acho que o feminismo nos salvou, foi absolutamente necessário. Nós não fomos para a rua e não fomos trabalhar só por questões econômicas. Nós também desejamos nos realizar e ser felizes fora de casa. Algumas de nós, outras não. Outras são felizes em casa, nesse papel mais tradicional, nesse casamento de arranjo patriarcal, onde o homem sai é o provedor, e a mulher fica em casa e cuida das crianças, e não tem nenhum problema nisso, das mulheres serem felizes. A grande questão hoje, o que se coloca para nós, é a gente poder escolher o que a gente quer, estar dentro ou fora de casa, e poder fazer isso com inteireza, com integridade, se consultando. Sim. Agora, do ponto de vista da luta feminista, eu não sou uma feminista ativista, porque eu estou na outra ponta, mas eu, como uma mulher branca, brasileira, de classe média, essa é a minha origem, eu sou uma mulher privilegiada e que também me beneficio de todas as lutas e conquistas das mulheres feministas e honro, e sempre isso está presente no meu trabalho. O meu trabalho não é alienado nem desconectado disso. Sim. Mas a minha forma de servir as mulheres é oferecendo o meu melhor, que é como terapeuta. Então, se a gente olhar no espectro humano psicossocial, as feministas estão lá na ponta social, na ponta mais dura, talvez, né, da luta objetiva, e eu estou na outra ponta mais subjetiva, que é cuidar das mulheres. Sim. Abrir espaço para que elas possam falar das suas subjetividades, das suas emoções, das suas dores. Sim. Cuidar dos relacionamentos, das pessoas que elas amam. Então, o meu trabalho é com o feminino profundo. Então, eu não sou uma ativista nesse sentido, mas o meu trabalho, obviamente, está conectado, é respeitoso e engajado com toda a luta feminista. O único ponto que se diferencia é que eu faço um trabalho de inclusão do masculino. Sim. Né? Essa é uma questão. E como você falou agora há pouco, né, por mais que as mulheres conquistem aí espaços de importância, ainda assim elas lidam com dificuldades de confiar em si, de insegurança e de excesso de autocobrança. Eu queria saber que tipo de trabalho você faz com as mulheres que relatam viver esses sentimentos no dia a dia.
Olha, eu sou consteladora familiar, então eu tenho um olhar sistêmico, né? Eu sempre olho o indivíduo a partir das suas relações e olhando para aquilo que emerge, que ocorre entre as pessoas, né? Nas relações. Então, eu tenho esse olhar sobre as mulheres. O meu trabalho cresceu abrindo espaços de escuta, ajudando as mulheres a baixarem a régua de autoexigência, abrindo mão dessa ideia que você falou muito bem aí no início do programa, dessa síndrome da Mulher Maravilha que eu falo. Né? Que é achar que a gente vai dar conta de ser boa em tudo, né? Boa mãe, boa esposa, boa amante, boa profissional, boa filha, boa tudo, né? Uau, que canseira, né? Que dá isso. Então, isso traz uma frustração quando a gente não consegue realizar, né? Então a mãe fica culpada quando deixa o filho para ir trabalhar, ou se dedicar a um trabalho ou a um estudo. Eu acho que assim, é um conjunto, um acúmulo de culpa, que chega uma hora que ser a Mulher Maravilha traz uma angústia realmente... Maltrata as mulheres. Maltrata, né? A mulher, né? Uma vez, sabe, Karen, eu vi não sei se era um anúncio, sei lá, um post no Facebook que era assim... trabalhar como se não tivesse filhos, chegar em casa e ser mãe como se não fosse profissional. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, meu Deus, que nível de exigências sociais e emocionais e relacionais que pairam, né, sobre as mulheres, ou que nem pairam, não, que se derramam sobre os ombros das mulheres como um peso enorme. Sim. E ao mesmo tempo, que desconexão e que nível de fragmentação de imaginar que uma mulher sai para trabalhar com o seu filho que vai precisar ser operado, que está doente, e ela sai inteira. Ou que ela chega em casa com o chefe pressionando e que ela está disponível do mesmo jeito, né? Sim. Como se nós não fôssemos uma só, né? Então, esse processo todo de multitarefas, de dupla, tripla, quádrupla jornada para as mulheres... é um processo de desumanização profunda das mulheres, que maltrata as mulheres. E se você soma isso na realidade brasileira, por exemplo, ao contexto, quando você desce na pirâmide socioeconômica brasileira, na base da pirâmide você tem configurações familiares que são a mãe, os filhos e a avó, por exemplo. Sim. Ou a mãe e os filhos, uma ausência muito grande dos pais. Sim, né? São as mulheres chefes de família, né, que a gente fala hoje. Se você soma todas essas exigências a essa realidade, uma mulher que não tem um amor, que não está sendo apoiada, cuja maternidade não está sendo dividida com a paternidade de uma forma minimamente, porque não existem relações ideais, mas de uma forma minimamente acolhedora ou confortável, ou que dê um pouco de segurança, um pouco de alívio, de apoio, né? Então fica muito cruel com as mulheres, né? Fica muito cruel. E falando no caso, né, dessas famílias, dessas mulheres que têm um marido, né, sabendo que hoje a mulher exerce aí dupla, tripla função, e você tocou num assunto ali logo no início, você falou sobre o machismo. Você acha que os homens atualmente estão ajudando mais nas tarefas de casa ou ainda existe muita resistência por parte deles por conta desse machismo mesmo que ainda existe muito aqui no Brasil? Eu acho que a gente precisa... Essa é uma resposta que só pode ser dada se a gente segmentar. Os novos homens, as gerações mais jovens, 30 menos... os homens estão completamente modificados porque as mulheres são outras, né? Eles não encontrariam mais, não existe mais esse lugar, esse papel do pai, da geração do meu pai, por exemplo. Sim. Né, que não fazia nenhum café, não passava nenhum café. Nunca né? trocou uma fralda, né? Os pais da minha geração... Isso era ok, sabe? Porque eu vejo também que as pessoas, quando vão falar disso, dos nossos pais, elas criticam imensamente, mas às vezes é uma falta de contextualização histórica também. Sim, né? sim. Ele e todos os homens da geração dele foram ensinados assim, e as mulheres faziam tudo. Então é claro que eles não faziam nada, né? Sim. Então se a gente olhar sistemicamente, a gente começa a compreender mais assim, de uma forma mais ampliada. Agora, as mulheres 30 menos, elas são outras mulheres, elas estão trabalhando, elas estão na rua, e esses homens mais jovens, eles não veem mais, eles têm outro chip, né? Não tem mais esse entendimento de quando ele fica com o filho, ele está fazendo um favor para a mulher. Não, é filho dele, ponto. Né? Sim, e as tarefas são divididas, e o orçamento é dividido. Exatamente. Então, graças a Deus, a gente tem novas relações, esses homens estão encontrando novos lugares para ele. À medida que a mulher sai, né, do âmbito privado,
para a vida pública, para a vida profissional, esses homens entram nessa vida privada, né? Agora, as mulheres 40 a mais ainda estão vivendo outra realidade. Sim. Né? Aí a gente ainda vem com esse resquício todo das gerações anteriores. Sim. E eu sinto assim, 50 mais outra realidade, de 30 a 50 um conflito muito grande ainda, achando novos papéis, dos casais ainda se organizando, de casamentos que acabam quando a mulher começa a ter uma ascensão profissional, né? Sim. Porque é um modelo de casamento que parece que não cabe mais hoje. Uma mulher que não consegue vestir as roupas da avó e da mãe dela, que ela precisa de novas roupas, né, novos lugares. E os mais novos já muito mais acomodados, né? Muito mais acomodados. Os pais novos, os pais 20 e mais, com deslingue com as crianças no colo, né, tirando de letra, trocar fralda, ficar com os filhos, e muitas iniciativas escolares diferenciadas. Então, a gente tem aí uma mudança social interessante acontecendo, né? Sim. Melhor da Vida, com Karen Bravo. Hoje eu estou conversando com a psicóloga Ana Patrícia Chagas sobre a mulher e seus vários papéis. E falando um pouquinho, Ana, sobre o mercado de trabalho, né? A gente sabe estatisticamente que as mulheres ainda ocupam menos cargos de liderança e, numa média geral, têm salários menores. Você acredita na mudança desse cenário com essa geração que está vindo, com essa geração mais nova? Eu acredito, sim, mas eu acho que ainda é lento, sabe? É muito mais lento do que a gente gostaria. Eu acho que a gente vai precisar mudar as estruturas das organizações, sabe? Porque aí eu olho para isso de uma outra maneira, assim. Eu olho para os valores do feminino e do masculino, eu estou falando a partir de uma ideia da psicologia analítica, que é entender que, não no sentido sexual, né, mas no sentido psicológico, né? Então, entender os valores do feminino como valores do cuidado, valores da compaixão, da cooperatividade. Sim. Quando a gente olha socialmente, a gente está muito longe disso ainda, né? Então, a gente ainda é muito bélico, muito devastador, muito competitivo. Então, a gente precisaria ir caminhando na consciência coletiva para que a gente fosse construindo políticas públicas, para que as organizações fossem construindo estruturas mais cooperativas, e isso abriria muito espaço para essa dimensão feminina do cuidado. Quais os pontos positivos da mulher atuando no mercado de trabalho? Qual que é o diferencial da mulher dentro de uma empresa, dentro de uma instituição? O que ela traz para esse mercado de trabalho? Eu não acho que todas as mulheres conseguem trazer isso que eu vou dizer hoje, tá? Por quê? Porque quando eu sou chamada para fazer uma palestra numa empresa, as mulheres, principalmente as mulheres que exercem cargos de liderança, elas estão impecáveis por fora, né? Lindas, com escova e unhas feitas e maquiadas e roupas lindas, mas quando começam a falar sobre emoção, sobre ela olhar para si mesma, sobre se cuidar, elas desabam, literalmente. Elas começam a chorar. Muitas estão num autoabandono muito grande, emocionalmente falando. A convidada de hoje é a psicóloga Ana Patrícia Chagas, que está falando sobre os múltiplos papéis das mulheres. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Melhor da Vida, saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Voltamos com Melhor da Vida, saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Estamos de volta com a psicóloga Ana Patrícia Chagas e o assunto na pauta é a variedade de papéis das mulheres. Você acha que, por exemplo, a gente falou ali atrás sobre essa mudança, né? Então, as mulheres com mais de 40, tem esses homens que já não colocaram tanto a mão na massa na hora de cuidar dos filhos, muitas não trabalham e cuidam somente da casa, e essa nova geração está aí vindo com esse acúmulo de funções. Até que ponto é positivo para a mulher esse acúmulo de funções? Será que a mulher de antes era mais feliz, vivia melhor, até na questão da maternidade mesmo? Ou você acha que a gente tem mesmo que passar por isso e que hoje as mulheres, mesmo com esse acúmulo de funções, são mais felizes e são mais realizadas? Até onde que essa liberdade toda foi positiva para a mulher? Puxa, cara, acho tão difícil responder isso, sabe? Sem incorrer em erros, assim, entende?
porque Sim, é um assunto delicado, né? mesmo. É tão diferente, quando a gente faz comparações históricas, assim, de gerações diferentes, é tão diferente, são mentalidades diferentes, o que as mulheres queriam é muito diferente do que as mulheres querem hoje. O que eu posso falar sobre isso é que as mulheres que eu escuto hoje, e eu escuto mulheres profissionais, né? Mulheres que vão de 20 e poucos até 60 e tantos. A maior parte do meu público, que eu trabalho muito, das mulheres que eu escuto, das minhas alunas, são de 30 a 60 anos, mais ou menos, 55, 60 anos. Essas mulheres são essas que você está falando, multitarefas, super sobrecarregadas. Agora, existe um nível de autonomia, e eu penso que, e eu tenho dedicado a minha vida a isso, a gente vem construindo isso de uma forma muito incipiente ainda, claro, mas a gente vem construindo, assim, espaços de escuta e de fala, onde as mulheres começam a trazer o sentido profundo da alma dela, do que ela deseja, do que é importante, de se reconciliar com a origem dela, com a história familiar dela, de trazer mais autoria, de trazer mais o rosto dela para as coisas que ela faz. E para mim essa é a saída, né? Eu acho que essa resposta se aproxima mais da sua pergunta. Tá. A saída, que eu acho que de cura, entre aspas, assim, né? Se a gente pode falar assim, mas de transformação, de saúde mental e emocional para as mulheres, multitarefas, é ela começar a se reconectar com ela, com a alma dela feminina, com as características femininas que as mulheres têm, que estava na pergunta anterior, né? Que é poder somar a essa capacidade produtiva incrível que as mulheres têm, essa disciplina que as mulheres têm, somar a essa dimensão que a gente aprendeu tanto com os homens, né, de produtividade, meta, resultado, somar a isso intuição, feeling, essa coisa tão própria do feminino, né? Sim. E eu acho que esse caminho de cuidar emocionalmente das mulheres, delas irem assumindo isso como importante, abrindo espaço para elas na agenda delas, abrindo espaço para se cuidarem emocionalmente, eu acho que isso vai mediar e vai permitir que elas possam trazer um pouco mais de medida para essas tantas tarefas, e aí sim aproveitarem toda essa autonomia que a gente já conquistou, que não é plena, mas que a gente já conquistou, e exercerem isso com mais felicidade, com mais leveza, com mais alegria, sabe? Sim. E quais são as queixas, Ana, mais frequentes das mulheres? As queixas mais frequentes das mulheres é de que elas não são ouvidas, né? Essa é uma queixa assim, universal. Meu marido não me ouve, minha mulher não me ouve, minha companheira não me ouve, não sei quem não me ouve, elas não se sentem ouvidas. Eu suspeito que é porque elas também não se escutam. Eu acho que quem não se escuta também não sabe se fazer ouvir. Isso é muito legítimo, sabe? Porque as mulheres são grandes cuidadoras, né, Karen? Se a gente olhar para a história humana, as mulheres sempre estiveram vinculadas por condicionamento social, por vocação biológica, por necessidade interior, por generosidade, por muitos motivos, elas sempre estiveram associadas às tarefas do cuidado, né? Sim. Então, as mulheres cuidam dos filhos, quando os pais adoecem, na grande maioria são as mulheres que cuidam. Se existe uma criança especial na família, é uma mulher que cuida. Então, as mulheres estão sempre vinculadas a essa dimensão do cuidado na vida, né? O assunto deste programa é a multiplicidade de papéis desempenhados pelas mulheres e pelo Skype eu converso com a psicóloga Ana Patrícia Chagas. Você falou aí, tocou no assunto de filhos, Ana. Qual que é o peso da maternidade na vida dessas mulheres tão focadas no trabalho? Muitas se dedicam e adiam o sonho de ser mãe, outras largam literalmente a profissão para cuidar dos filhos, ou por uma questão financeira, porque não tem como pagar uma babá ou alguém que cuide, então fica em casa se dedicando ao filho, e depois fica talvez com aquela frustração de ter abandonado a carreira. Qual que ou por escolha também, né? Ou por escolha, né? Enfim, tem vários cenários. Apoio, né? Mas você mas por escolha é muito interessante, se você pensar que a gente saiu de casa e foi para a rua, né? Foi trabalhar, foi para o mercado de trabalho, e que tem uma pesquisa interessante de uns anos atrás, uma pesquisa de uma revista falando que de mulheres que ganhavam acima de 10 mil reais, o que seria mais ou menos equivalente a 10 mil reais hoje, que por escolha começam a deixar
seus cargos, seus trabalhos, etc., e começam a voltar para casa para cuidar dos filhos. Esse movimento também é interessante, Sim. Porque se uma mulher abriu mão da própria vida pessoal, familiar, subjetiva, e ela investiu toda a energia dela na vida profissional, em algum momento talvez a alma dela diga que ela quer resgatar isso, né? Sim. E ela tem essa autonomia de voltar e de escolher, e depois ela pode voltar para o mercado de trabalho de novo, né? Uhum. Mas essa questão que você está tocando, Karen, é muito importante, é fundamental. Esse é, para mim, o maior conflito das mulheres que trabalham. Sim. É a maior parte das mulheres hoje, porque mesmo as mulheres, quando a gente baixa na pirâmide etária, são todas trabalhando, né? Como empregadas domésticas ou em outros empregos, mas as mulheres estão trabalhando em todas as esferas sociais no Brasil. Sim. E o grande conflito é vida profissional, o trabalho, versus maternidade, filhos, Sim. família, vida doméstica. Sim. E é sempre equilibrar esses pratos todos, né? Equilibrar esses dois mundos que eu falo, o mundo de dentro, o mundo da casa, o mundo dos filhos e do lar, assim, e o mundo de fora, o mundo profissional. Eu falo para as mulheres que não precisa ser um ou. Eu não acredito que para você ser uma boa profissional, você necessariamente precisa terceirizar seu filho, ser uma péssima mãe, blá, 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 e nem vice-versa, que para você ser uma boa mãe, você não pode trabalhar, etc. Essa é uma conversa que é longa, mas eu acho que a gente tem caminhado de uma forma muito interessante para esses arranjos. As mulheres têm caminhado para empreendedorismo feminino, para trabalhar de casa. Agora, na quarentena, por exemplo, todo mundo está experimentando isso, né? Sim. Que não é fácil, né? E talvez, né, nada fácil, né? E talvez o que eu acho também, Ana, que eu ouço relatos e leio sobre isso, que às vezes não é a quantidade de tempo com os filhos, mas sim a qualidade do tempo com os filhos. Muitas mães, eu estava lendo uma entrevista outro dia, uma mãe falando que está fazendo home office há 4 meses, ela fica teoricamente o dia inteiro em casa, ao lado do filho, e outro dia o filho falou: mãe, você nunca fica comigo. Ela falou: eu estou o dia inteiro em casa, mas você não está comigo, mãe. E muitas vezes, quando não existia o home office, a mãe passava 8 horas ou 12 horas fora de casa, e quando voltava com saudade, dedicava ali um tempo integral, porque já tinha finalizado o trabalho, e dedicava 1 hora ou 2 horas de tempo, de atenção integral ao filho. E às vezes isso também é um ponto positivo do trabalhar fora. Sim. E dedicar um tempo de qualidade com os filhos, né? Equilibrar o pratinho, como você falou. É um lugar que a mulher precisa achar, sabe? Não é só... Isso que você está falando para mim é totalmente verdadeiro sobre a qualidade do estar com os filhos, mas eu trabalho em home office nos últimos 3 anos, por exemplo, sabe? E eu tenho momentos de bastante qualidade com a minha filha, verdadeiramente tenho. Por exemplo, hoje a gente saiu para comprar porta-retrato de madeira para a gente colar conchinhas que eu trouxe da praia para a gente colar juntas. Sim. Estou sempre inventando, assim, acho criatividade, inventando atividades que a gente faça juntas, até porque, como ela está tendo aulas online, ela tem 8 anos, para tirá-la das telas, porque senão é muita tela, senão né? A criança não está tendo acesso a outras crianças. Exatamente, a gente já falou sobre isso aqui, né? E se a diversão for online também, for tela, né, celular ou computador ou televisão, assim, é over, né, é over. Sim. Então, assim, a gente vai ter que ir achando, assim, essa disponibilidade que a mulher precisa ter, porque aí eu vou trazer isso para um lugar um pouco mais subjetivo, tá, Karen? Não é se ela trabalha fora ou se ela está dentro. Ela pode estar dentro de casa o dia inteiro e não ter disponibilidade para esse brincar, para essa conexão com os filhos. Tá ausente da relação, né? Fora, ela não está disponível, ela não tem isso internamente construído por N motivos, por causa da relação dela com a mãe dela, porque ela tem dificuldades e questões lá atrás que não foram resolvidas e pendências emocionais. Então ela não está disponível. E ela pode estar fora trabalhando e quando ela chega ela está disponível. Então para mim tem mais a ver com o quanto cada mulher consegue ir construindo esses espaços de maternidade, que eu, como uma mulher comum, igual a todo mundo, vivo as mesmas dificuldades e estou sempre olhando para isso também no meu cotidiano. Como é que a gente... Mas é possível, isso que eu quero dizer. Não é pelo home office, entende? Claro que a criança não é online, a gente é home office, né? A gente está vivendo um novo normal. Mas eu acho que é possível ser feliz na quarentena. Sim.
É possível. Temos muitas coisas boas para fazer na quarentena, né? Para equilibrar o medo e a ansiedade com momentos bons. Ana, de todos os relatos que você já ouviu ao longo da sua carreira e desse trabalho que você faz pessoalmente com as mulheres, quais são as dores que causam os maiores traumas nas mulheres, de um modo geral? Eu acho que tem coisas na vida que a gente carrega para sempre, né? Eu não posso falar que isso gera um trauma, eu vou dar um rigorzinho aqui, porque eu sou psicóloga e tal. Então, assim, só para explicar, trauma não necessariamente é o evento em si. Trauma é a forma como eu não consegui dar uma resposta emocional a um evento, entende? Uhum. Então, quando acontece algo, eu não consigo chorar, ou reagir, ou xingar, ou ter a resposta emocional que eu gostaria de ter, porque eu estou acuada, porque foi um assalto, porque foi uma briga muito feia, e eu era pequena, e eu não sabia reagir, enfim. Então, o trauma está mais na resposta emocional das pessoas do que nos eventos em si. Sim. Isso preciso fazer esse preâmbulo, tá? Mas, junto disso, eu penso que existem algumas coisas que são muito difíceis na vida. E ao longo do tempo, ouvindo as pessoas, sabe, Karen, ouvindo famílias, porque eu também escutei muitas famílias, casais, trabalhei com muitos casais, eu vejo que aquilo que mais dói para as pessoas é não conseguir expressar o amor, não conseguir fazer coisas emocionalmente importantes, do tipo, meu pai morreu e eu nunca falei eu te amo pro meu pai, Ana, sabe? Muitas mulheres já me falaram isso. Sim. Eu nunca consegui dizer tal coisa pro meu marido, eu nunca consegui abraçar minha mãe, eu nunca consegui agradecer. Acho que essa não expressão do mundo interno, por N razões, nas mais diferentes formas, elas são muito difíceis, são coisas que a gente carrega. Agora, é claro, eu trabalho com sofrimento humano, então eu trabalho com as pessoas nos momentos em que elas se separaram, que elas estão enfrentando uma depressão profunda, mães que perderam seus filhos, que é uma dor que, por mais que eu já tenha escutado, eu não consigo imaginar o que é no nível que eu já vi as mulheres viverem. É possível se recuperar de uma dor como essa, de perder um filho? As pessoas chegam a se recuperar de verdade? Ou... É possível se recuperar de tudo, Karen. Essa é a maior boa nova que existe para mim, né? Quando, às vezes, uma amiga fala, eu não sei como que você aguenta ficar o tempo todo escutando o sofrimento das pessoas. Eu falo, olha, eu estou o tempo todo vendo as pessoas se transformarem. Uhum. A coisa mais bonita que me apaixona no meu trabalho é perceber que as pessoas, quando elas decidem, quando uma mulher, nós estamos falando das mulheres hoje, quando uma mulher decide se curar, ela se cura. Ela busca esse caminho, ela busca ajuda. Eu não estou dizendo que é fácil, né? Quando tem situações na vida como essa que você está falando da perda de um filho que são extremamente difíceis, dolorosas, exigentes e que isso vai levar um tempo, é um Sim. processo. Mas as pessoas se curam, as pessoas se transformam. Por isso que eu gosto tanto desse trabalho das constelações familiares, eu acho lindo o trabalho de traumaterapia também, Sim. porque a coisa mais bela que tem no ser humano é perceber que para tudo tem reparação, né? Que nós somos plásticos na nossa psique, nas nossas emoções, que a gente pode ir em busca daquilo que a gente precisa, que a gente pode pedir ajuda. E talvez essa seja a coisa mais importante que eu posso falar para as mulheres, né? Essa ajuda, não sofra sozinha, não ache que você é a única que está sofrendo, não fique invisível, né? Uhum. O meu trabalho é muito dedicado a tirar as mulheres dessa invisibilidade, desse sofrimento de chorar no chuveiro sozinha, trancada no banheiro, sabe? Uhum. E dizer, olha, nós podemos estar juntas, nós podemos falar das nossas dores, nós podemos ser enxergadas no momento que nós estamos sofrendo. Sim. E quando isso acontece, o que eu vejo, Karen, nesse trabalho, é o quanto as mulheres se transformam, como elas se empoderam, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, como elas se empoderam, como elas se reconectam com a força delas, quando elas percebem que elas são enxergadas e que elas são escutadas. Eu queria que a gente encerrasse essa nossa conversa falando de coisa boa, né? De uma mensagem, levando uma mensagem positiva para quem está ouvindo a gente. Quais as maiores alegrias de ser mulher? Quais foram as conquistas mais importantes e que nós temos que lutar bravamente para mantê-las aí de pé e só melhorar a situação das mulheres daqui para frente? Vou falar das conquistas emocionais, né? Que é a minha praia, que é o lugar onde eu tenho estado com as mulheres, né?
Uma das coisas mais bonitas que eu tenho visto nos últimos 15 anos, mais ou menos, né, um pouco menos, 10, 12 anos no Brasil, é, por exemplo, a humanização do parto e do nascer, né? Como a gente tem caminhado para abrir espaços para as mulheres poderem parir seus filhos, ou não, se elas não quiserem ou não puderem, poderem amamentar seus filhos. Eu acho que a gente precisa ampliar mais ainda esse olhar de humanização sobre o nascer, sobre a infância, para que as mulheres sejam apoiadas. Eu acho lindo essas redes que crescem cada vez mais no Brasil de apoio à maternidade consciente, porque amamentar e ser mãe exige da gente uma doação tão profunda que é maravilhoso quando a gente é apoiada nisso, né? Sim. Então isso é uma coisa que enche meus olhos de alegria. Eu pude experimentar isso com a minha filha. Com os meus 2 filhos eu tive partos normais, mas com a minha filha eu pude passar por um processo de parto humanizado, com doulas ao meu redor, eu pude amamentar 2 anos. Abrir esse espaço. Eu não sei se toda mulher quer isso, entende? Mas que a gente possa querer, que a gente possa ser apoiada e que a gente entenda que as mulheres, como grandes cuidadoras, elas são aquelas que estão ao redor, né, estão zelando pela humanidade, pelas e que a gente gerações. Possa escolher, né, o que nos faz feliz. Escolher. Que a gente possa ser feliz em casa ou fora de casa, que cada vez mais a gente caminhe nessa autonomia respeitosa, que as mulheres possam ser generosas consigo mesmas e soltar esses padrões de beleza inatingíveis, né? E cada vez mais conseguir se gostar e se reconciliar com quem ela é, com o corpo dela. Isso eu acho bonito demais. E eu sinto que se a gente pode... A minha luta, Karen, a minha grande luta é por esses espaços terapêuticos para as mulheres. Que a gente possa ter direito a esses espaços, sabe? Sim. Porque a gente cria seres humanos. Sim, e ser respeitadas independente das nossas escolhas, né? Se vai ser uma família tradicional, se vai assumir a homossexualidade, se vai ser gorda ou magra, ou ter o cabelo branco ou não ter, enfim, ser feliz e respeitada. Se eu quero casar, se eu não quero, se eu quero morar junto, morar separado. Sim. Né? Cada um é feliz de um jeito, né? E com menos julgamento, que eu acho que é o mais importante. Soltar essas medidas coletivas, né? Sim. Que essas medidas coletivas, elas no fundo não servem para ninguém. E quanto mais a gente se consulta, a gente descobre o que faz a gente feliz, né? Isso é a coisa mais bonita que eu acho. Exatamente. Isso é a verdadeira autonomia, né? É descobrir o que nos faz feliz. Bom, a conversa foi ótima, adorei Ana Patrícia Chagas, psicóloga, escritora, mas eu que agradeço. Falamos aqui com a Ana Patrícia Chagas, que é psicóloga, escritora, consteladora familiar e coach sistêmica, mestre em ciências da religião pela PUC São Paulo, foi professora universitária e coordenadora de cursos de pós-graduação, realiza círculos de mulheres desde 2003 e é mentora de mulheres profissionais. Muito obrigada pela participação, Ana, e até a próxima. Eu que agradeço. Um beijo. Um beijo grande. Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.